Olá! Seja bem-vindo ao canal Literoterapia. Eu sou Jéssica e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia em um sono profundo e tranquilo, te contando uma história. Mas antes disso, curta e compartilhe esse vídeo. Deixe também embaixo nos comentários a sua sugestão da história que você quer ver por aqui. Hoje, a história será de Davi e Golias, mas antes, você precisa relaxar o seu corpo. A partir de agora, preste muita atenção na minha voz e vamos fazer um exercício de relaxamento e respiração. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Feche os olhos. Imagine que você está em um lugar muito bonito que você conhece e se sente seguro, onde você desejava estar. Vamos agora para o exercício de respiração. Respire fundo. Segure. 1, 2, 3. E agora, solte devagar. Respire fundo. 1, 2, 3. E agora, solte. Vamos tentar só mais uma vez. Respire fundo. 1, 2, 3. E agora, solte. Agora que você já está relaxado, vamos então para a nossa história. Davi e o gigante Golias. Vamos voltar no tempo, na época em que Davi era adolescente. Ele era um jovem bonito e saudável. Seus olhos chamavam a atenção. Ele também parecia ser inteligente. No seu tempo livre, ele gostava de tocar harpa. Quando via as coisas belas que Deus criou, ele se sentia motivado a escrever canções. Com o tempo e a prática, seu talento para a música se desenvolveu. Davi também era pastor de ovelhas. Certo dia, já no fim da tarde, ele ainda estava nas montanhas perto de Belém, cuidando das ovelhas de seu pai, mas foi chamado para voltar para casa. Seu pai queria vê-lo imediatamente. Ao chegar, ele viu Jessé, seu pai, conversando com um homem idoso. Era o profeta Samuel. Deus tinha enviado Samuel para ungir ou escolher um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. Samuel já tinha visto os 7 irmãos mais velhos de Davi. Deus deixou claro que nenhum deles era o escolhido. Mas, quando Davi chegou, Deus disse a Samuel: "É esse, você deve ungí-lo." Assim, na frente dos irmãos e de Davi, Samuel pegou um óleo especial e derramou sobre a cabeça de Davi. A vida de Davi nunca mais seria a mesma. A Bíblia diz: a partir daquele dia, o Espírito de Deus deu poder a Davi. Será que com isso Davi ficou ambicioso, não vendo a hora de se tornar rei? Não. Na verdade, ele ficou esperando que o Espírito de Deus lhe mostrasse quando deveria começar a agir como rei. Nesse meio tempo, ele continuou fazendo o mesmo trabalho simples de antes: cuidar das ovelhas de seu pai. Ele fazia isso com coragem e dedicação. Em 2 ocasiões, o rebanho foi atacado. Uma vez, a ameaça foi um leão. Outra vez,
foi um urso, mas Davi não ficou acuado, tentando afastar esses animais ferozes de longe. Ele arregaçou as mangas e sozinho matou os predadores para proteger as ovelhinhas. Com o tempo, o rei Saul ouviu falar da coragem de Davi. Saul ainda era um guerreiro poderoso, mas não seguia as instruções de Deus. Por isso, ele perdeu a bênção e o Espírito de Deus. Na verdade, Saul estava sendo influenciado por um espírito mau. Ele vivia com raiva, era violento e suspeitava das pessoas. Quando esse espírito mau estava sobre Saul, uma coisa que o acalmava era ouvir música. Alguns dos homens de Saul tinham ouvido falar que Davi era um bom músico e um homem corajoso. O rei Saul o chamou para ser um dos músicos do palácio. Davi também ficou responsável por carregar a armadura de Saul. Davi usou seu tempo livre para fazer coisas que fortaleciam sua amizade com Deus. Ele também tirou tempo para desenvolver habilidades que lhe garantissem um bom emprego. Mas, acima de tudo, ele deixou que o Espírito de Deus orientasse sua vida. Mesmo trabalhando para Saul, Davi sempre voltava para Belém para cuidar das ovelhas. Às vezes, ficava um bom tempo fazendo isso. Numa dessas ocasiões, Jessé pediu que ele fosse ver como estavam seus 3 irmãos mais velhos. Eles eram guerreiros do exército de Saul. Davi obedeceu e viajou para o vale de Elá, levando comida para seus irmãos. Chegando lá, os filisteus e os israelitas estavam num beco sem saída, cada um de um lado daquele grande vale. Davi estava tentando chegar perto da frente de batalha, mas de repente os soldados começam a correr na direção contrária. Ele quase cai por causa dos soldados, que estão fugindo com os olhos arregalados de medo porque estão tão assustados. É provável que no meio da correria, Davi tenha escutado várias vezes um nome: Golias! E lá, em pé, no meio do vale, estava aquele homem tão assustador. Provavelmente o homem mais alto que Davi já tinha visto em toda a sua vida. Agora, Davi entendia por que os soldados estavam com tanto medo. Golias era imenso. Como era possível um homem ter aquela altura? Ele devia pesar mais do que 2 homens altos juntos, isso sem contar a armadura dele. Golias também era extremamente forte e já tinha vencido muitas batalhas. Naquela ocasião, Golias lançou um desafio. Imagine a voz dele ecoando como um trovão pelos morros daquele vale, enquanto ele ri do exército de Israel e do rei Saul. Ele desafiou os homens de Israel a lutar contra ele. Aquela guerra podia acabar a qualquer momento. Bastava que um guerreiro tivesse a coragem de tentar vencê-lo. Diante desse desafio, os israelitas ficaram acuados, até o rei Saul se intimidou. Aquela situação já se arrastava por mais de um mês. Dia após dia, Golias fazia os mesmos desafios. Quando Davi soube disso, ficou muito preocupado. Como era possível que o rei de Israel e todos os seus soldados, incluindo seus 3 irmãos mais velhos de Davi, ficassem paralisados de medo? Isso era uma humilhação. E para Davi, Golias não estava desafiando apenas o exército de Israel. Ele estava ofendendo a Deus, o Deus de Israel. Mas será que Davi, que era apenas um rapaz naquela época,
podia fazer alguma coisa? Davi não conseguia aceitar aquela situação. Não dava para acreditar que o exército de Deus estava com medo de um homem, só por causa do tamanho dele. Para Davi, as palavras de Golias eram um insulto contra o próprio Deus. Por isso, ele começou a falar com os soldados sobre matar Golias. Não demorou muito e essa conversa chegou aos ouvidos de seu irmão, Eliabe. Ele criticou Davi e o acusou de estar ali só para ver a desgraça dos soldados de Israel. Mas Davi respondeu: "O que eu fiz desta vez? Só fiz uma pergunta." Davi não se deixou abater pelas críticas, ele continuou falando sobre matar Golias, até que alguém comentou isso com o rei Saul. Imediatamente, o rei mandou chamar Davi. Ao ver Golias, Saul e seus homens perderam a coragem. Eles devem ter feito o que a maioria das pessoas faria se comparar com aquele gigante. Talvez pensassem: eu não chego nem ao umbigo dele. Eles talvez imaginassem aquele homem forte os esmagando apenas com a mão. Mas Davi não pensava assim. Ele estava bem confiante e disse sobre Golias: "Que ninguém fique desanimado por causa desse filisteu." Davi via o problema de um modo totalmente diferente. Por isso, ele se ofereceu para lutar contra Golias. Saul respondeu: "Você não pode lutar com esse filisteu, pois você é apenas um menino e ele é um soldado desde a juventude." Será que Davi era mesmo apenas um menino? Não, ele ainda não tinha idade para servir no exército e pode ser que ele aparentasse ser mais novo, mas ele já devia estar no fim da sua adolescência. Para convencer Saul, Davi falou das ocasiões em que conseguiu matar um leão e um urso. Será que ele estava querendo se exibir? Não. Davi reconhecia que não tinha vencido esses predadores sozinho. Ele disse: "Deus, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu." Finalmente, Saul concordou. Ele disse: "Vá, e que Deus esteja com você." A fé de Davi não era baseada nas fantasias da cabeça dele. Ele não era ingênuo. As coisas que aprendeu e as coisas que viveu o ajudaram a desenvolver uma fé forte. Ele sabia, por experiência própria, que Deus protege seus servos e cumpre suas promessas. Saul deu para Davi sua própria armadura, que era parecida com a de Golias. Uma peça da armadura parecia uma camisa, mas era feita com várias placas de cobre sobrepostas, como se fossem escamas. Imagine Davi tentando se movimentar com aquela roupa pesada e desajeitada. Ele não era um soldado e não estava acostumado a usar armadura, ainda mais a armadura de Saul, que era o homem mais alto de todo Israel. Por isso, ele tirou a armadura e colocou a roupa que estava acostumado a usar. Davi pegou seu bastão de pastor, uma sacola e uma funda. A funda era feita como uma tira de couro. Na parte central da tira, um pouco mais larga, dava para colocar uma pedra. Pode até não parecer, mas a funda era uma arma excelente, perfeita para um pastor. Ao ver uma ameaça, ele colocava a pedra na parte central e girava a funda com força acima da sua cabeça. Daí, ele soltava uma das pontas da tira e lançava a pedra direto no alvo. Essa arma era tão eficiente que alguns exércitos tinham grupos de soldados que usavam fundas.
Armado com a funda e o bastão, Davi saiu para encontrar Golias. No meio do caminho, ele parou à beira de um riacho quase seco. Imagine Davi agachado, escolhendo 5 pedrinhas lisas para usar na funda. Nesse momento, ele deve ter feito orações fervorosas. Então, ele se apressou e foi direto para o campo de batalha. O que Golias pensou quando viu Davi? A Bíblia conta. Quando o filisteu olhou e viu que Davi era apenas um jovem corado e de boa aparência, zombou dele com desprezo. Golias berrou: "Será que sou um cão para você vir a mim com um pedaço de pau?" Pelo visto, Golias viu o bastão de Davi, mas não percebeu a funda. Ele amaldiçoou Davi no nome dos deuses filisteus. Também jurou que o corpo de Davi viraria comida de aves e de animais selvagens. A resposta de Davi é um exemplo para nós. Olhando para Golias, ele gritou: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome de Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Para Davi, toda a força e as armas de Golias não eram nada. Golias tinha ofendido a Deus e o próprio Deus agiria contra ele. Davi deixou isso bem claro quando disse: "A batalha é de Deus." É claro que Davi viu o tamanho de Golias e as armas dele, mas ele não se deixou levar por isso. Ele não caiu no erro de Saul e dos soldados de Israel. Em vez de se comparar com Golias, Davi comparou Golias com Deus. Golias tinha quase 3 metros de altura. Ele era maior do que qualquer outro homem à sua volta. Mas o que são 3 metros de altura comparados com a maior pessoa de todo o universo? Em comparação com Deus, o ser humano não passa de uma formiguinha. Golias era só uma formiga, um pouco maior, e Deus estava pronto para eliminá-lo. Enquanto corria em direção a Golias, Davi colocou uma pedra na funda e começou a girar com toda a força. Dava para ouvir o som da tira de couro cortando o ar. Enquanto Davi mirava a cabeça do seu inimigo, Golias vinha atrás do soldado que carregava seu escudo e chegava cada vez mais perto de Davi. Naquela hora, a altura dele acabou se tornando uma desvantagem. Afinal, nenhum soldado ia conseguir levantar o escudo tão alto que protegesse a cabeça daquele gigante. Na hora certa, Davi lançou a pedra. Imagine ela se deslocando como um tiro em direção ao alvo. Sem dúvida, Deus fez com que Davi não precisasse de uma segunda tentativa. A pedra acertou em cheio a testa de Golias e ele simplesmente caiu com o rosto no chão. O soldado que carregava o escudo dele deve ter entrado em pânico e fugido. Davi foi até Golias e, usando a espada daquele gigante, decepou a cabeça dele. Finalmente, Saul e seus soldados recuperaram a coragem. Eles deram um poderoso grito de guerra e começaram a perseguir os filisteus. Davi tinha dito a Golias: "Deus entregará todos vocês nas nossas mãos." E foi exatamente o que aconteceu. Hoje, os servos de Deus não participam em guerras ou combates. Essas lutas são coisas do passado. Ainda assim, temos que imitar a fé de Davi. Precisamos de Deus como uma pessoa real, como o único Deus que merece nossa admiração.